Oi, que bom encontrar você. Eu sou o arquiteto Thiago Z. Hoje esse vídeo serve para dar dicas de como escolher o lote da sua casa nova. E a lição de hoje é: largura desse lote importa, sabe? Pois bem, as pessoas costumam chegar para mim e dizer que compraram um terreno, né? E é curioso como elas chegam super preocupadas em dizer quantos metros quadrados tem aquele terreno. Eu costumo perguntar, ok, mas você sabe qual é a largura do seu terreno? E é curioso que muitas pessoas não sabem. E eu explico, olha, isso é uma coisa realmente muito importante. Porque quando a gente começa a inventar uma casa, ela nasce de uma lista de desejos. É essa lista de desejos que vai dar origem ao que nós arquitetos chamamos de programa de necessidades. É essa lista aqui que dá origem ao programa de necessidades, que é, no final das contas, a lista de quais espaços a gente precisa nessa nova edificação. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, a gente pode ter como lista de desejos a possibilidade de jantar com os amigos do lado de fora da casa, porque está calor. E aí esse desejo pode acabar se tornando, no programa de necessidades, a ideia de ter um pergolado com espaço para refeição. E isso é importante por quê? O que isso tem a ver? Porque os espaços se interrelacionam de várias formas. Uma delas, talvez a mais importante, é a ligação direta para a circulação entre esses espaços. Por exemplo, se a gente quer o nosso espaço para o pergolado e ele precisa ser usado para refeições, é muito importante ter uma ligação direta com a cozinha. Que se imagina se não tem essa ligação e a gente precisa passar, por exemplo, pela sala de TV para levar um prato quente até o pergolado. Ou, se é uma área externa, é muito interessante que tenha uma relação talvez com a piscina ou com o resto do quintal. Não é verdade? Tá, mas o que isso tem a ver com largura, Zé? Bom, eu explico. Num terreno largo, você tem mais possibilidades de criar essas relações. Enquanto que num terreno muito estreito, a organização desses espaços pode acabar fazendo com que um espaço não possa se ligar ao outro que está distante. Por isso, é nisso que um terreno largo pode favorecer a ligação entre os espaços e toda a função e a diversão que os proporciona, e um terreno estreito pode acabar não favorecendo. Tá, Zê, mas você pode perguntar, e se eu tiver um terreno que é estreito, só que ele é muito comprido? Bom, a experiência mostra que na maior parte das vezes o que vai acontecer é que isso vai acabar gerando um espaço que é muito longo e compartimentado, que apesar de ter uma área construída maior, pode acabar dando a sensação de que a construção é pequena. Curioso. Aí você pode perguntar assim, pô Zé, mas se largura é tão importante assim, por que os loteadores e urbanistas não fazem simplesmente lotes mais largos? Eu explico por quê. Porque num loteamento, onde você vê os lotes sendo vendidos, qual é a parte mais cara do loteamento? É a rua. É nela que está o asfalto, está a calçada, está a rede de água e esgoto, de drenagem, e a rede de iluminação pública e eletricidade. Então existe uma pressão muito grande nos urbanistas e loteadores para fazerem a maior quantidade de lotes por extensão de rua. Tá, mas essa conversa toda faz a gente chegar até a seguinte questão, não é verdade? Então, qual é essa largura ideal? Bom, para responder isso, a
gente pode fazer um quadro prático para orientar isso, imaginando uma certa construção, uma área construída de uma casa, por exemplo, construída num determinado lote, que normalmente tem uma certa largura, e a gente pode sugerir uma largura ideal para isso. Vamos começar imaginando uma construção de uma casa compacta, de aproximadamente 120 metros quadrados. Essa construção de 120 metros quadrados, essa casa, que costuma ter 3 quartos e uma suíte, normalmente são construídas em lotes de 200 metros quadrados. E esses lotes de 200 metros quadrados, aqui em São José do Rio Preto, costumam ter 10 metros de largura. Pois bem, vamos agora imaginar uma casa um pouquinho maior, com seus 215 metros quadrados. Essas casas de 215 metros quadrados aqui na nossa cidade costumam ser construídas em terrenos de 360 metros quadrados. E esses terrenos costumam ter largura de aproximadamente 12 metros. E por último, vamos imaginar uma casa realmente muito grande, para os padrões aqui da cidade de São José do Rio Preto, e que tenha já os seus 350 metros quadrados. Essas casas são construídas em lotes de normalmente 400 metros quadrados e que costumam ter largura de 15 metros. Com esse quadro dá para a gente sugerir o seguinte, que essas casas de 120 metros, o ideal é construir elas em lotes de 11,5 metros. Isso favorece muito o projeto. As casas de 215 em lotes de aproximadamente 13,5 ou mais próximo disso que for possível. E as casas que aqui na nossa comparação são as grandonas, em lotes de 17. Essa é uma sugestão do que é ideal. Quanto mais próximo ficar disso, melhor. E muita diferença faz no projeto. Pois bem, por último, eu gostaria de dar 3 dicas sobre isso, para que vocês possam se orientar. A primeira dica é a seguinte. A primeira dica diz respeito à hora de escolher um lote. Se você encontrar 2 lotes que tenham a mesma largura, só que um é muito maior do que o outro, atenção! Nem sempre esse maior pode ser a melhor opção para você. Sabe por quê? Porque, pelo menos aqui na nossa cidade, isso acontece em muitos lugares, o terreno é tão caro que esse excedente a mais em áreas pode ser realmente muito caro e não gerar um benefício proporcional para a sua construção. E aí, nesses casos, vale muito a pena pensar com calma se não vale a pena construir a sua mesma construção com um artifício a mais, como por exemplo, escolher o lote menor e usar esse recurso para construir, por exemplo, uma piscina melhor, ou talvez um spa. Na dúvida, consulte um arquiteto para que ele possa fazer um estudo preliminar e te dar a solução para essa questão. Vai ajudar muito. A segunda dica é a seguinte. Ela diz respeito aos lotes de esquina. Os lotes de esquina podem ser muito bacana para se construir uma construção diferenciada. Eles podem ser coisas ótimas. Só que na hora de comprar um lote de esquina é preciso ter um certo cuidado. Por quê? Porque alguns lotes de esquina têm mais restrições quanto ao recuo lateral. Isso pode atrapalhar mais a largura útil que você tem para usar. Principalmente se você está num condomínio fechado, em que além do recuo da lei municipal, você provavelmente vai ter ainda restrições das normas construtivas específicas daquele condomínio. Nesses casos, é importante você consultar um arquiteto para que ele também possa, em estudando essas normas, te dizer se esse terreno é muito mais restrito do que um terreno no meio de quadra, por exemplo. E a última dica é a seguinte. É que existem 2 coisas muito importantes que a gente deve prestar atenção na hora de escolher um lote. Uma delas é o zoneamento
desse lote na cidade. E a segunda delas, se é um lote em condomínio fechado, são as normas construtivas. Pois bem, por quê? Porque às vezes as normas construtivas podem ser mais restritas do que o zonamento específico daquela área. É normal os lotes terem um recuo frontal e recuos laterais. Só que as normas construtivas, principalmente em loteamento, em condomínios fechados, eles podem ir um pouquinho além e restringir ainda mais isso. E nesse caso isso pode comprometer muito a largura útil que de fato você vai usar na sua construção. Então essas duas coisas vale a pena olhar com cuidado. Na dúvida também, consulte um arquiteto para que ele possa consultar esses dois itens. É isso, pessoal. Como eu costumo dizer sempre, eu acredito que você merece viver melhor. Todo mundo merece viver melhor. E eu estou aqui para ajudar. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe. Faça chegar até as pessoas que você goste. Passe para frente para que a gente possa fazer essa informação ser útil para mais pessoas. E se você quiser conversar, tiver dúvidas, críticas e sugestões, por favor, converse comigo. Escreva para mim no meu e-mail. Meu e-mail é arquiteto.tiago.z@gmail.com. Por favor, escreva para mim, tá bom? Estou aqui esperando. Um grande abraço do Z.